bem com você? Meu nome é Silvana, sou contadora de histórias. Seja bem-vindo ao meu canal Amo Contar Histórias. Você aqui no meu canal vai ouvir histórias que vai te levar a um mundo maravilhoso da imaginação. Se você gostar da história, no final, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva para que você receba notificações de que histórias novas foram publicadas. Conte para os seus amigos sobre o meu canal para que cada vez mais a magia do Era Uma Vez alcance muitos e mais corações. Vamos lá? E é 1, e é 2, e é 3. A nossa história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. A nossa história, rápido, venha logo, a nossa história vai começar. Hoje vai ser mais uma história do livro 7 Histórias para Contar. Vamos ver qual história vai ser hoje dos 7 histórias? Sem antes nem depois. O menino achava errado o antes e o depois não se encontrarem nunca. Ele pensava e reclamava. Quando ainda é antes, o depois não chegou. Quando chega o depois, o antes já ficou lá para trás. Ele queria, porque queria arranjar um encontro entre os dois. E ficava pensando num jeito de tirar o agora do meio do antes e do depois. E deixar os dois cara a cara, um olhando para o outro. O menino apostava que eles iam ser grandes amigos, o antes e o depois. Já pensou? O antes e o depois bem unidos, tão unidos que não se largassem mais? Aí, tudo ia ser um só momento, sem antes nem depois, só agora. Enquanto o antes e o depois brincassem, o tempo inteiro ia ser só brincadeira. E durante a brincadeira, os dias iam passar. A vida ia passar brincando. Ninguém mais ia precisar tomar banho antes, arrumar o quarto depois. Enquanto procurava um jeito de juntar o antes e o depois, o menino só ficava pensando nas coisas que os dois poderiam fazer juntos. Podiam brincar de esconder. O antes se escondia e o depois ia procurar. Enquanto o depois não encontrasse o antes, só ia existir o daqui para frente na vida das pessoas. Não importava o que elas tinham feito ou aonde tinham ido, o que tinha acontecido. E quando o antes aparecesse, trazendo de volta o passado das pessoas, era o depois que ia se esconder, deixando todo mundo sem planos, sem eira, sem farei, sem irei, sem serei, sem amanhã. O antes e o depois podiam apostar corridas. E se depois chegasse na frente, ia fazer uma grande bagunça na vida das pessoas. Tudo ia ser ao contrário, se o depois chegasse primeiro que o antes. Ai. Primeiro a gente dizia alô, depois tocava o telefone. Primeiro botava a cabeça para fora, depois que ia se abrir a janela. Primeiro a gente ria, depois é que contavam a piada. Primeiro ganhava o jogo, depois é que se fazia o gol. Primeiro a gente dizia, depois a gente pensava. Primeiro a gente chegava, depois é que a gente ia. Eu não sei não. Primeiro a gente se via, depois que a gente olhava no espelho. Sei não, menino, está muito estranho. Primeiro fazia a prova e só depois estudava. Primeiro a gente comia,
Depois é que ficava com fome. Primeiro tinha a indigestão e depois exagerava. Primeiro a gente caía, depois é que tropeçava. E o menino pensava, achando tudo muito estranho isso. E se a gente não quisesse que acontecesse o que já sabia que ia acontecer, era só fazer outra coisa, é claro. Cada um ia ser dono do seu destino. Cada um ia escrever a sua história. Não iriam mais existir consequências, resultados, surpresas, acasos, nada disso. E esse menino achou isso muito estranho. Como achou isso bastante sem graça, o menino achou bem mais divertido deixar tudo como era antes. Viva o agora. Não viva o que já passou. Não. E nem o que passará. Ixi, até eu, menino, fiquei confusa. Mas viva o agora. Deixe o antes e o depois pra lá. Porque precisamos viver o agora bem e felizes. Tchau!